Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Dotcast, o nosso Dot Blessed Entrevista, esse programa que inspira, transforma e informa. É sempre uma honra ter vocês conosco, que vocês nos acompanhem até o final desse programa que está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre recomeços, nós temos 2 entrevistados e a gente vai falar justamente sobre essa virada e aproveitar que temos um novo ano chegando, de 2025 para 2026, então o nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso, mas antes da gente iniciar, quero lembrar você que é muito importante que você se inscreva no nosso canal. É muito fácil se inscrever, faz o login, se inscreve, você não precisa nem sair do vídeo que você está assistindo agora, é só embaixo aqui do nosso vídeo, do título, você consegue fazer isso. É muito importante para nós ter a sua inscrição, dessa forma o nosso vídeo roda mais, compartilhe com pessoas que você acha que vai agregar a vida delas também. Combinado? E nosso Instagram, como sempre, @revista.dotblessed. Lá você acompanha as nossas informações, tanto do nosso Dotcast, os nossos cortes com nossos entrevistados, como as informações da nossa revista física, digital, os nossos vídeos. E é como eu sempre falo, a Dot Blessed é um combo de informação, um combo de comunicação. Combinado? Vou esperar vocês nesses 2 canais. E agora a gente vai começar então a nossa entrevista, uma convidada muito especial, que eu tenho muito carinho, que eu já conheço há muitos anos. Ela que é a nossa bispa, a Bispa Ana Lúcia Coutinho Prado, mais especificamente. Seja bem-vinda, Bispa. Gê, muito obrigado pela apresentação, pelo carinho, obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Eu espero que seja um tempo que vai agregar bastante na tua vida, na vida da nossa audiência também, Amém. né? Vai sim. A bispa que não é só bispa, não que ser só bispa é só, mas ela é farmacêutica, teóloga, mãe, esposa, pastora, levita e um monte de outras coisas, né, mesmo? Se falou que a mulher já é um monte de coisa, né? Mas entre elas tem mais essas aí, né? Isso aí. Então, pra gente iniciar, bispa, por que eu convidei a bispa? Porque justamente a gente vai falar sobre recomeços e nada melhor do que a gente recomeçar em Deus, recomeçar com a palavra de Deus, com o objetivo justamente dentro da palavra de Deus. E quando a gente fala de recomeço, bispo, o que é o recomeço para você, falando espiritualmente? Tá certo. Para mim, o recomeço é a oportunidade que a gente tem de estar debaixo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, porque se não fosse por Deus, a gente nem estaria aqui, Sim. né? Tem um versículo que fala que o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Está em Lamentações de Jeremias 3, 22, 23, esse versículo, né? É aquele versículo aqui, está numa outra tradução, que a gente fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todos os dias a gente tem a chance de recomeçar. Todos os dias a gente tem a chance de renovar todas as coisas na nossa vida. Exato. O que vai fazer com que se renove ou não é a gente dar a oportunidade para que Deus fale ao nosso coração e que a gente realmente siga as instruções dele para a nossa vida. Exato. A gente fala, claro, né, de fim de ano, a gente tem uma tendência a repensar, né, nos recomeços e tal, refletir, mas isso vale pro ano inteiro, né? A gente não precisa esperar o ano acabar para recomeçar, né, bispo? Não, mas o começo do ano, ele realmente Tem é um marco, coisa, ele tem um peso, né? Sim. Tradicionalmente, ele tem um peso na nossa vida. Ele vira uma chavezinha Sim. na cabeça, né? Então, já que a gente está nesse período, por que não aproveitar? Né? Esse período de começo de ano e fazer um recomeço de vida também. Sim. E por que as pessoas têm a dificuldade de recomeçar, né? De virar a página? Mesmo sabendo que é uma oportunidade de recomeço, ó, não deu certo esse ano, beleza, esquece, aprende e recomeça. Por que as pessoas têm esse apego ao que não tá bom, bispa? Porque tudo que é novo gera insegurança. Tá? A gente tem um apego àquilo que é conhecido e às vezes a gente prefere viver algo que não tá legal, algo ruim ou algo inconveniente, inadequado, por causa do medo do novo. Sim. O novo gera o medo, tá? A palavra de Deus fala que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, todas as vezes que a gente quiser fazer um recomeço, o negócio é a gente se reconectar com Deus, porque a nossa conexão com Ele é que vai nos preencher, porque Deus é amor e o amor lança fora o medo. Então, a gente vai entender que a nossa confiança em Deus, ela vai gerar uma oportunidade da gente fazer o novo
de novo na nossa vida com Deus presente em todo o tempo. É o que a gente fala bastante da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Às vezes a zona de conforto nem é confortável, né? Nem tá bom, não tá legal. Às vezes você tá num emprego que não é bom, mas você não quer sair dele porque é o que tá confortável naquele momento, né? É por causa disso, né? Quando eu falei da questão da insegurança, né? Sim. A zona de conforto, ela pode não estar confortável. Exatamente. Ela pode não estar do jeito que você queria, mas já é algo conhecido. E às vezes o teu medo de arriscar, né? E eu sempre falo que o medo de arriscar também, ele demonstra a falta de confiança que a gente tem em Deus, né? Ou a falta de direção, porque a gente não buscou, porque senão Deus teria dado. Mas assim, se você coloca a tua confiança em Deus, se você tem o amor de Deus sobre a tua vida, o medo... Você vai com medo mesmo, com o medo natural daí, não mais com medo espiritual. Sim, e isso vale tanto para quem já está na presença de Deus e para quem não está, né? Então, para quem não está, como que faz para ter esse recomeço, Bispa? Precisa buscar. Assim, a minha experiência, eu tô com 51 anos, tá? Não parece? Olha como ela é linda, Obrigada, gente. uma lady você, tá? Mas assim, eu tenho 51 anos, eu cresci na igreja, né? Eu fui criada na igreja, mas chegou um tempo que eu tive que ter a minha experiência com Deus. Sim. Eu tive que passar pelo meu momento com Deus, pelo meu sufoco pessoal, onde meus pais não podiam mais me proteger, aonde a fé deles não era suficiente para me cobrir, eu deveria desenvolver a minha própria fé. Então, para quem ainda não tem uma vida com Deus, nunca é tarde para começar. E buscar uma vida com Deus não é difícil, né? Posso citar um outro versículo, claro que tá? pode. Esse versículo está em Salmos, capítulo 56, e ele fala assim: quando eu tiver medo, confiarei em ti. Eu louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que podem me fazer os simples mortais? Nada do que as pessoas podem querer atentar contra mim, contra a minha vida, contra os planos de Deus para mim, vai dar certo se não for da permissão de Deus. Sim. Entende? É como... O que a gente precisa entender, né, Bispa, é que não é que a gente não vai ter medo, mas é que a gente vai com medo. A né? gente vai com medo porque o amor de Deus nos cobre. Exato. Ele é a cobertura, ele é a certeza, ele é a segurança na hora do nosso medo. Sim. Entende? Quando você confiar em Deus é uma bênção. Sim. Porque você sabe que aquele que é infinito, aquele que criou todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente nem consegue imaginar, Sim. é Ele quem vai estar do nosso lado nos guardando. Então, quando a gente coloca a guarda da nossa vida em Deus, o que vai poder nos abalar? Exatamente. Você vê, eu falo que Deus é a luz no fim do túnel, porque às vezes as pessoas perguntam, como que você tá bem? Calma não, porque eu não sou calma. Mas... Também a gente não pode ter tudo nessa vida. Mas como que você tá bem mediante uma situação? É porque assim, naquele momento eu não tô bem, mas eu tenho tanta certeza de que aquilo vai passar. E viver com Cristo é isso, né? Saber que aquele momento difícil vai passar e que Deus está no controle e quando passar vai ficar muito bom. E né? para passar rápido, eu Isso. acredito que o negócio é a gente aprender logo o que Deus está nos ensinando, Sim. porque Ele também não nos proporciona viver algo, seja bom ou seja ruim, sem um propósito. Sim. Tem coisas que Deus quer nos ensinar, para que a gente viva a vida com abundância que Jesus falou que a Sim. gente ia viver. Né? Sim. Quando Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida com abundância, Ele estava na terra. A vida com abundância é na terra. É na eternidade também, mas é na terra. Sim. E como viver uma vida com abundância na terra? Descobrindo, crescendo, né? Deixando Deus nos tratar, transformando os nossos valores, os nossos princípios, até que a gente se alinhe com Deus. Exatamente. E como perceber, Bispa, que Deus está nos dando uma nova chance? Como que a gente sabe que aquele momento é o momento que a gente tem que deixar de lado, que Deus não quer aquilo para nós e Ele está dando um novo caminho para a gente? Olha, eu acredito que quando algo dá errado na vida da gente, isso gera muita frustração, tá? E a gente precisa entender o que é a frustração, tá? A frustração, ela vem quando eu faço expectativa sobre alguma coisa ou alguém. A frustração, ela nunca vem do outro. A frustração, ela vem da gente mesmo. Então, por exemplo, eu
Vou falar com os jovens, tá? Você tem uma galera, uma audiência jovem. Falar com os jovens. O jovem olha e fala, a menina olha e fala, nossa, eu queria muito namorar e casar com aquele cara ali. Ou vice-versa, né? O menino olha e fala, eu queria casar com aquela menina ali. Só esquece de avisar a pessoa, né? Então ele fica naquela expectativa que um dia aquele relacionamento vai acontecer sem tomar iniciativa, sem fazer nada. Até que aquela pessoa se arranja com outra. Sim. E a pessoa fica frustrada. Mas o que ela fez para fazer com que aquilo desse certo? Exato. Era uma expectativa dela. Não era do outro, né? A gente não controla o outro. A gente só controla a gente mesmo. E olha lá, Sim. né? E às vezes a gente não consegue, né? Não controla nem a gente mesmo. Então, né? a frustração, ela gera esse tipo de coisa. E em Jó, no final de toda a experiência dele com Deus, ele fala assim, eu bem sei que o Senhor tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí, qual é o nosso problema? É que a gente acha que a gente tem certeza que os planos da gente são os planos de Deus. Sim. E nem sempre são. Sim. A gente faz os planos e não pergunta para Deus se é aquilo que Ele quer para a vida da gente. Sim. E o dia em que o nosso plano estiver alinhado com o plano de Deus, aí sim o nosso plano não vai ser frustrado, porque o plano de Deus não vai ser frustrado. Então a pergunta é, você já perguntou para Deus o que Ele quer de você? Você já perguntou para Deus o que Ele não quer de você? Sabe? Então esse é um bom ponto de partida para a gente dar o start do recomeço. É saber o que Deus quer da gente. Exato. E se às vezes a resposta não vem rápido, porque o ser humano é imediatista, né? A gente, de repente, entender que a gente precisa continuar fazendo aquilo que já está claro na Bíblia, ter o nosso tempo com Deus, ter o nosso relacionamento com Ele, né? Fazer o nosso devocional, ter o nosso tempo de oração, de jejum, de relacionamento, ir para a igreja, louvar, adorar a Deus, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, até que a direção de Deus seja clara sobre nós. Sim. E aí, quando nós temos uma direção clara, aí nós vamos para aquela direção. Perfeito. E uma dúvida que, dentro desse assunto, Bispa, que eu acho que me gerou agora, não a dúvida, mas que eu lembrei que muitas pessoas já me questionaram, e já deve ter questionado você também, as pessoas me perguntam, como saber que é... Como ouvir a voz de Deus? Como saber que é a voz de Deus? A gente sabe, né? Hoje, depois de um tempo vivendo com Cristo, lendo a palavra, quando Deus fala com a gente tem uma certeza disso, né? Mas a pessoa que chega, né? Ela não sabe. Como que eu escuto a voz de Deus? Como que eu sei que é a voz de Deus e não é a voz do meu coração? Quando a gente recebe Jesus, tá? O Espírito Santo ele vem fazer morada no nosso coração. Tá? E o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, quando a gente começa a desenvolver o relacionamento com Deus, primeiro, Deus fala através da Bíblia. Tá? Sim. Todo o princípio que a gente precisa para receber a direção de Deus está todo na Bíblia. Então, por isso é tão importante que se leia a Bíblia. À medida em que você vai precisando dos ensinamentos que estão ali, o Espírito Santo vai dar o insight. Ele vai dar aquilo que a gente chama de revelação, de discernimento, é o que a ciência chama de insight. O Espírito Santo vai te dar um insight para aquele conteúdo que você está lendo ali ser aplicado na tua vida. Sim. Outras maneiras você simplesmente sabe. Não sei se já aconteceu com você. Vem uma certeza no teu coração e você sabe que aquilo vem de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado para não confundir isso com as vontades da nossa alma, tá? Mas, assim, na maioria das vezes, quando vem de Deus, é algo certeiro, né? Certeiro, é muito forte, é inconfundível. É inconfundível. A gente sabe. E também existem aqueles casos pontuais em que a pessoa ouve a voz de Deus. Eu ouvi 2 vezes. Não, eu nunca, diretamente assim. Eu ouvi 2 vezes a voz de Deus audível, me dando direções em que nem nada que alguém falasse ia funcionar. Eram decisões muito importantes que eu tinha que tomar na minha vida, que iam mudar todo o rumo da minha vida. E eu creio que nesse momento Deus não dá uma palavra para outra pessoa, Ele dá para você. Seja pela voz dele, seja pela voz interior, seja uma certeza na palavra, seja ouvindo uma pregação na igreja, numa célula, num congresso. Mas Ele dá uma palavra, Ele te dá algo.
e ele te coloca essa certeza no coração. Sim. Deus nunca vai falar com quem você tem que casar, não vai vir uma profecia sobre a sua vida. E quem acredita nisso me perdoa. Por favor. Me perdoa, eu destruí a sua ilusão, tá? Mas não é assim que nós cremos. Não vai vir um sonho, uma revelação. Deus até pode dar isso como um plus, né? Só pra dar um. Uma mãozinha com açúcar ali para adoçar e tal. Mas o discernimento e a certeza que vem do Espírito Santo são imprescindíveis. A gente tem que cuidar bastante isso, né, Bispo, com as chamadas profetadas, né? A nossa alma é triste, né? Ela adora ouvir o que ela quer, não o que Deus quer. Isso aí. Aí, às vezes, a pessoa já sabe da sua vida, já sabe o que você quer, ela vem te dar uma profetada. Aí você fala, ai, falou. Complicado. Quando Deus vai usar alguém para te falar, normalmente ele vai usar alguém que nem sabe teu nome, entendeu? Que não sabe o que você tá passando. Nada. E é muito específico, né, Bispo? Não é? É muito poderoso, entendeu? É algo inegável. muito poderoso, exatamente. É inegável. Exatamente. Eu acho que acabou se tornando um pouco vago demais essas situações, às vezes, né? A gente vê bastante isso. E as pessoas que chegam no fim do ano, né, bem frustradas, cansadas, assim, já esgotou as forças. Tem gente que fala assim, não tenho mais para onde ir, o que fazer. Então, como começar o novo ano com o coração alinhado em Deus, Bispo? Eu acho que primeira coisa, Gê, um pouco é o que eu falei para você, da gente alinhar o nosso plano com o plano de Deus. Porque daí a frustração, ela não vai acontecer. Todas as vezes que você sonha os sonhos de Deus para você, ele vai se cumprir. Sim. O que pode nos desanimar, às vezes, no caminho até que as coisas aconteçam, é que, mesmo que a gente esteja sonhando sonhos de Deus, a gente precisa entender que as coisas nem sempre vão correr do jeito que a gente quer. É um processo, né? É um processo, e esse processo ele vem de Deus. Às vezes, Deus nos proporciona aprendizados que nem nós sabemos que precisamos. Que a gente não tem ideia de que a gente vai precisar daquilo para poder desempenhar uma missão, para poder desempenhar um propósito. Às vezes, até para desenrolar um sonho na vida da gente. Exato. Né? Hoje, eu sou administradora da igreja, né? Além da função eclesiástica, eu sou administradora. E tudo que eu aprendi de administração, eu aprendi na minha vida secular. Olha só. Porque às vezes eu falo, Deus, se era para eu ser bispa, por que eu não fiz teologia lá atrás? Por que eu não fui para um seminário? Por que eu já não fiquei na missão logo de cara? Porque eu tinha tanta coisa para aprender na vida secular que eu não aprenderia na igreja. E que eu preciso disso hoje. Sabe? Então, a gente nunca... Acho que, assim, os maiores perrengues que eu passei na minha vida são as coisas que eu mais uso hoje no desempenho administrativo e ministerial. Eu falo também que Deus me preparou a vida toda também. Principalmente na área da comunicação. Assim, Deus sempre foi me colocando em lugares. Eu fiz uma faculdade de jornalismo para conseguir. Hoje eu vejo que Deus envolveu a minha profissão com um propósito. E eu acho que é isso, Bispo. Eu falo que a igreja nos proporciona muito conhecimento que a gente não adquire lá fora. Com certeza. Mas lá fora a gente também adquire conhecimento que é necessário levar para a igreja. É que tem coisa que a gente não vai aprender no amor, entendeu? A gente vai aprender na dor. E a dor não tá dentro da igreja, a dor tá fora. É exatamente sabe? isso. E lembrando, ainda se falou da tua faculdade de jornalismo, lembrando que você começou na Odonto, né? Eu fiz 3 anos de odontologia. 3 anos de odonto pra ouvir a voz de Deus, né, Geu? 3 anos de odontologia. É que meu pai precisava ouvir também, ele não tava... Não, Deus tratou todo mundo, né? Mas tratou, hoje ele entende, graças a Deus. Mas é isso, é ouvir a voz de Deus. Na verdade, eu sempre soube que era esse caminho que Deus queria pra mim, né? Mas a gente fica naquela coisa de pensar no sucesso, no dinheiro, né? Mas aí a gente começa a entender que o propósito é muito maior que tudo. Com né? certeza, porque se dependesse de dinheiro, a gente não estava no propósito, Exatamente. Né? Exatamente. Existe algum princípio bíblico indispensável para a gente viver esse recomeço, Bispo? Existe sim. Esse princípio, ele é algo que, para mim, ele é inegociável. Tá? E ele está no famoso Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Toda vez que você quer muito algo para você,
você vai cada vez mais a gente fala assim, enfiar nas coisas de Deus, né? Você busca cada vez mais se aprofundar naquilo que Deus quer de você. Sim. A gente costuma falar que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu não tô falando que você vai para a igreja no culto e a hora que você voltar, a tua casa vai estar limpa magicamente, que o anjo vai lá limpar a tua casa. Não é isso. Poderia, né? Seria bom, aprovaria, entende? Aprovaria super. Mas não é assim que acontece. A gente Sim. também precisa cuidar das coisas terrenas, dos nossos afazeres. Mas aqui tem coisas que não nos competem. Sim. Tem coisas que eu não posso resolver. A minha preocupação não vai resolver, por exemplo, o destino dos meus filhos. Uhum. Certo? Se o meu filho vai ter uma experiência com Deus ou não vai, se ele vai se converter ou não vai, se os meus pais estão doentes e eles vão sarar, vão ser curados ou não, eu não controlo isso. Sim. Então, frente a esse tipo de postura, o que, que a gente faz? A gente continua fazendo aquilo que Deus mandou. É isso. Sabe, o meu avô, você conheceu o meu avô, né? Meu avô faleceu em 2018. E se eu não estou enganada, foi no ano que seu pai foi ordenado. 18 faz quantos anos? 18 para 25, 7. Mais ou menos, eu acho que sim, pode Tá? ser. Pode Eu ser. sei que foram vários pastores na Pode regional ser. ordenados Aham. na época. O meu avô estava na UTI e meu pai falou, eu não vou para a ordenação. Eu falei, você vai. Você precisa estar lá. Ele falou, não, vai vocês estão assumindo a regional. Eu falei, não, você vai, eu fico aqui, eu cuido de tudo. E o meu avô já estava na UTI, tinha feito uma cirurgia, não estava muito legal. E meu pai foi. E um dia eu entrei na UTI para conversar com meu avô, eu ia todo dia lá vê-lo. E ele falou assim, ai filha, hoje eu vi Jesus. Ai, meu Deus. Eu falei, é mesmo, vô? Ele falou sim. Eu falei, como que é Jesus? Comecei a perguntar, especular, curiosa, né? Ele falou, não, Jesus é lindo, ele me levou, me mostrou os lugares, aonde eu vou morar e tal. Aí me deu um tilt assim, eu falei, vô, por que você voltou? Eu não teria voltado. Ele falou, porque Jesus falou pra mim que se eu ficasse lá enquanto seu pai está em Brasília, ele ia ficar muito triste. Oh, meu Deus. Então ele me mandou de volta para esperar o seu pai voltar e depois ele vai me levar. Ele me prometeu. Eu liguei para os meus irmãos, falei, vem todo mundo para cá, traz a netaiada, vem todo mundo ver. Vem todo mundo ver e tal. Aí meus irmãos vieram, trouxeram os netos, bisnetos, tudo, né? E meu pai voltou, entrou na UTI, falou com ele, minha mãe, ficou mais uns 2 dias depois que ele voltou e daí ele morreu. Olha só. E o detalhe é que o meu avô, ele morria de medo de morrer. Ele morria de medo de morrer. E aquilo ali a gente entendeu. Ele falou, eu perdi o medo da morte, agora eu tô desejando a morte, eu quero ir, porque eu quero voltar para lá, né? Mas por que eu contei essa história? Porque naquele momento, meu pai tinha uma decisão difícil para tomar, entendeu? Sim. E ele falou, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele foi, e o Senhor preservou, acertou Olha tudo, só. guardou tudo, para que ele pudesse fazer o que ele estava fazendo, o que ele precisava fazer naquele momento. E quando ele voltou, ele ainda conseguiu ver o pai dele, tudo certinho. E ainda preparou uma experiência linda. Preparou uma experiência linda pro vô. Olha só. E aquilo que você falou também antes, do tempo que a gente deixa de depender dos pais espiritualmente e precisa ter uma experiência individual, né? Aquela coisa de filho de crente não é crentinho, né? De jeito nenhum. Não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho, filho de bispo não é bispinho. E é importante falar disso, né? Por mais que as pessoas tentem rotular a gente, porque eu também sou filha de pastor, né? É isso aí. Os netos são os netos dos pastor, né? Mas eu vejo hoje, eu tenho a minha mais velha vai fazer 9 anos, então ela tá começando a ter as experiências dela, né? Então, eu vejo que quanto a pequenininha ainda é tudo muito, muito lúdico para ela, tudo que a gente fala para ela é aquilo, Jesus, né? Conta as historinhas, a mais velha já começa a gerar outras dúvidas, né? Ela começa a querer viver. Esses tempos atrás ela perguntou para mim, mãe, como que eu sei qual é o meu propósito? Mãe, como que eu sei o que Deus quer para mim? Eu falei, calma, minha filha, tudo tem um tempo, né?
Então ela fala, mãe, eu acho que eu quero ser pastora. Então, assim, só que ela Coisa teve linda. o processo de rejeitar também, né? Aquela coisa de como cresce dentro da igreja, natural, né, bispo? Ela teve um tempo de falar, não quero mais ir da igreja. Nesse tempo eu entendi que ali ela ainda dependia de mim e eu falava, quando você tiver 18 anos, não morar mais na minha casa, aí você não vai mais. E aí, agora ela tá passando por essa fase, que eu falo que não é pré-adolescente ainda, mas a cabeça dela ela já é, né? De ter a experiência dela, né? Assim como eu precisei ter a minha experiência também. Eu precisei ir conhecer o mundo, ver que não era nada daquilo que... Na verdade, eu sabia que não era nada, mas eu precisei ir lá ver. A gente sabe, mas a gente quer ver, né? Eu precisava ver. Pra então ter uma experiência com Deus. Aí foi o que aconteceu com o vô. A gente precisa viver as nossas experiências, né? Exatamente. E assim, agora só desviando um pouquinho do Claro, foco, pode falando da falar. criança, né? O filho de crente, ele é tão privilegiado que ele não sabe que ele é privilegiado. É verdade. Né? Ele é tão protegido que ele não sabe que ele é protegido. A gente sabe. Às vezes a gente vê algumas distorções, Sim. às vezes até abusos que acontecem, Sim. coisas ruins que não deveriam estar acontecendo, mas isso não é pela igreja, isso não é pela palavra de Deus, isso são distorções das pessoas, né? Do caráter Que das leva a pessoas. isso, é o caráter da pessoa. Mas assim, uma das coisas mais lindas que tem é você ver uma criança que compreendeu a salvação entregando sua vida para Jesus. Ah, é lindo demais. Entende? O tanto que isso preserva das dificuldades, das agruras, das dores Sim. da vida e do mundo, sabe? E o quão a gente falando de recomeço, quantos menos recomeços Sim. essa criança vai ter que fazer na Menos vida? traumas, né? Menos trauma, eu falo menos assim, eu tudo. agradeço a Deus por ter vivido numa bolha, assim. Eu também. Eu sou Quando eu uma era filha da adolescente, bolha eu não assumida. gostava, mas eu adoro. Hoje eu falo, nossa, obrigada por ter vivido na bolha. Não, e assim, eu fui poupada. Eu fui poupada, mas eu com 16, 17 anos, eu morava numa cidade pequena, não tinha faculdade lá, eu cresci sabendo que para fazer faculdade eu ia ter que morar fora. Sim. E meus pais puderam me proporcionar essa experiência, tiveram condições para isso. E, cara, quando você cai no mundão ali, você olha e fala, meu Deus, é isso aqui? Não, obrigada. Melhor não, melhor não. Quantos traumas a gente não precisou passar. Exatamente. E é o que eu falo pra Beatriz, filha, eu sei que é cansativo, né? Às vezes é culto segunda, terceira. Mas você vai olhar pra trás lá na frente e vai falar, mãe, obrigada. Porque eu olho hoje e falo, nossa, o quanto eu fui poupada de tantas coisas, dos exageros, né? Porque eu achava um exagero algumas coisas. Não, por que eu não posso ir em tal lugar? Parece que é radicalismo dos pais, mas hoje né? eu falo, nossa, que bom que minha mãe não me deixou usar essa roupa, ir nesse lugar, porque a gente é poupado desses traumas. Não, você pensa você com aquela roupinha na internet. Exatamente. Porque na minha época não tinha, tá? Mas na sua já tinha. Exatamente. Jesus, misericórdia. Imagina hoje, então, bispo, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, né? Qual o papel da fé e da obediência nesse processo do recomeço, bispo? Bom, o que a Bíblia fala que a fé é? Certeza das coisas que a gente não espera e a prova daquilo que a gente não vê. Então, para você recomeçar, você tem que ter certeza de que algo que de repente você nem está esperando vai acontecer. De que aquilo que você ainda não está enxergando, que aquilo vai se cumprir na sua vida. Novamente, né, do alto dos meus 51 anos, a minha experiência me diz que Deus vai fazer muito melhor do que aquilo que a gente imagina e não vê, do que aquilo que a gente imagina, mas ainda não está esperando. Né? Deus vai fazer... Nossa, meu Deus! Se fosse dar testemunho aqui para você, misericórdia. Não ia ter São tempo. tantas, não teríamos esse tempo, né? Mas o que acontece? Sem a fé, a gente não tem força para recomeçar. Verdade. Então, o papel da fé é ser o dínamo que nos move para o recomeço. É tirar a gente da inércia. É tirar a gente, como você falou, da zona de conforto, daquela zona estacionária que nos faz ficar parados, esperando que alguma coisa externa aconteça para que tire você dali, né? Então, a fé, ela tem esse papel. Ela nos faz buscar em Deus aquilo que Ele quer e nos faz sair da posição onde a gente está. Por isso que a gente não é vítima. Sim. É verdade. Sabe? É por isso que a gente não é vítima. A gente pode assumir o papel de ser, não sei se tem essa palavra, não o fazedor das coisas. Quem vai fazer é Deus, tá? Mas de ser o agente de movimento na nossa própria vida.
de nos tirar, cada um se tirar da sua própria inércia, do seu próprio vitimismo, da sua própria autojustiça, da sua própria autocomiseração, porque não existe nada que paralise mais as pessoas do que você achar que alguém te deve alguma coisa. Por mais que ao julgamento humano alguém te deva algo, espiritualmente ninguém te deve nada. Você vai lá e vai refazer a sua história. É você e Deus. Sabe? Isso tira do outro o poder de controlar a sua vida. Isso dá para você uma autonomia espiritual e emocional impressionante que as pessoas não estão acostumadas a ter. O recomeço não depende de um agente externo. Ele depende de um agente interno, porque o Espírito Santo habita em você e ele te dá a força, ele te dá a fé, ele te dá o poder necessários para que você comece o movimento que vai transformar a tua vida. Perfeito. É isso. E para a gente finalizar, Bispa, qual mensagem você daria, então, para quem está nos ouvindo e quer um recomeço? Na verdade, eu acho que todo mundo quer começar o ano com coisas novas, né? Então, que mensagem você deixa? Olha, falar direto com a pessoa. Isso. Você pode achar que, mesmo que a tua vida dê relativamente certo, que você tá bem, que você tá ótimo, você pode achar que as coisas estão certas para você na sua vida, tá certo? Mas elas só vão estar alinhadas com a eternidade se Deus estiver na tua vida. Amém. Se Deus não estiver na tua vida, você vai ter uma vida boa, você vai ter, às vezes, até um bom casamento, um bom trabalho, você vai ter grana, mas de que adianta o homem perder o mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se você quer recomeçar, a minha dica para você é: comece com Deus. Sim. Deus, ele sempre foi. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Então, o que começou? Eu comecei. Você começou, a tua vida começou. Então, Deus está no começo da tua vida, Deus está no final. Amém. Se você vive a tua vida, esse intervalo entre o começo e o final, se você vive com ele, a tua eternidade com ele está garantida. Garantida. E tudo que interessa realmente não está aqui na terra, está na eternidade. Amém. Amém. Fica a dica, então, gente, que vocês possam começar, já terminar o ano procurando Deus, para começar já um novo começo mesmo, um novo ano. Agradeço, Bispa, a sua visita. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa, Gil. Maravilhosa mesmo, de coração. Obrigada, que a gente possa ter mais conversas, né? Só no chamar, decorrer eu de tô 2026. aqui. Só chamar que eu tô aqui. Podemos Obrigada. marcar uma sobre filhos. Ai, perfeito, amei. Já vou deixar na agenda, inclusive. Muito bom. Obrigada, Bispa. Vamos pro intervalinho e já voltamos. Voltamos, agora a gente vai continuar até mais ou menos no mesmo tema. A gente conversou com a Bispa sobre recomeço, sobre renovo. E a gente tem um convidado que vai falar sobre isso hoje, testemunho de vida. Um convidado que já esteve aqui conosco no nosso primeiro programa. Quem é ele? Rafael Tortato, vulgo meu esposo, meu marido. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui novamente com você, participando do DOT Entrevista. Nosso Dot Blessed Entrevista. DOT Blessed Entrevista. Um prazer enorme estar aqui com você hoje, compartilhando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Na sua e automaticamente na minha, né? Porque a vida dele hoje tem tudo a ver com a minha. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu testemunho de vida, né? Porque hoje quem conhece o Rafa, talvez... a maioria que conhece sabe um pouco do seu testemunho, mas quem não conhece sempre se admira, né? Porque é um testemunho bem profundo, bem intenso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, quem é Rafael Tortato? Onde nasceu? Sua família? Bom, eu tô com 43 anos. Fiz agora, né? Recém, 43 anos. Eu nasci no Hospital Nossa Senhora Salete, aqui em Cascavel. E a minha família estava morando em Cafelândia naquele tempo. Meu pai era gerente financeiro da Copacol em Cafelândia, né? Antônio Alfredo Tortato, casado com a dona Sueli Tortato, né? Inclusive hoje eu estive almoçando com eles. Muito bom, né? A minha infância foi até os 9 anos na cidade de Cafelândia, mas aí a gente mudou para Cascavel, o pai com o intuito de trazer a gente para cá para poder estudar, né? Dar um estudo melhor para a gente, uma condição de vida diferente. Foi muito bacana isso, né? Trouxe a gente, vim estudar
de um colégio estadual que era em Cafelândia. Acabei vindo estudar no colégio adventista aqui em Cascavel. E aí começou uma nova etapa da nossa vida aqui. Como foi sua infância? Foi uma infância boa, uma infância divertida? Eu brinquei bastante na rua, jogava bets. Naquela época ainda a gente jogava bets na rua descalço, chutava o asfalto, arrancava pedaço de dedo, né? O óleo que a gente usa de cozinha, naquela época ele vinha em latas. Era em lata o óleo, você tinha que furar com o abridor, era bem diferente as coisas. Era uma realidade, a gente jogava bola em qualquer grama que tinha. No dia que chovia, deitava no meio-fio assim, onde fazia aquela água correndo assim, deitava na água. Nossa. E ficava inundado, brincava de tudo quanto é jeito, né? Umas vezes eu peguei carrinho de picolé para vender picolé, era criança. Acabava não vendendo, chupava tudo picolé e devolvia o carrinho do picolé. E o Tortato tinha que pagar. Tinha que pagar. Pobre Tortato. Foi muito boa a minha infância. Subir uma em infância árvore. saudável. Muito infância gostosa, boa. muito boa. E aí você iniciou a sua adolescência e logo no início da adolescência, na verdade na pré-adolescência, você já começou a ter contato com as drogas. Como é que foi isso? Hoje, avaliando e olhando, né? Olhando para trás, eu consigo ver que ali com 9, 10 anos de idade, de certa forma, nas reuniões familiares, a família se reunia muito, o pessoal jogando baralho, jogando cacheta, né? Canastra, truco, né? E os familiares sempre tomando uma cervejinha, né? Tomando uma cuba, uma caipirinha, né? Uma dosezinha aqui, uma dosezinha ali. Muitos deles faziam uso de tabaco, né? De cigarro, bastonetes naquela época, né? E a criança ali com muito desejo de conhecer, de saber como era o gosto, né? Deixa eu tomar um golinho, toma com Coca-Cola. Era o né? ambiente que você vivia, né? Catei algumas vezes ainda, com 10 ali, 11 anos, bituca, a gente catava bituca de cigarro e montava um panheirinho, um cigarrinho de tabaco para experimentar o gosto, para saber. Era ruim pra caramba, era horrível. Né? E hoje a gente vê as crianças aí, nossas crianças fumando os pendrive hoje que chama, né? Com saborzinho, com aroma, né? Com cheiro perfumado, né? Tudo Nutella, né? Não, mas é uma coisa demoníaca, né? Claro que é. Você vê, porque eu tô te falando de algo que a gente experimentava, mas era ruim. Ruim. E agora se tornou gostoso, né? E você vê, você falou que você tinha 9, 10 anos. Para pra pensar que a nossa filha mais velha tem essa idade. Precoce, né? Completamente, muito né? cedo. E aí você iniciou primeiramente com o álcool, então? Nesse sentido, eu experimentei o tabaco, né? O álcool, que são as drogas lícitas que a gente tem. Mas isso aí logo na sequência, porque também naquele tempo você visitava a casa das pessoas e a maioria das pessoas tinha um barzinho em casa. Sim, é verdade. Um espacinho, ou tinha um barzinho ou tinha um balcão dentro de casa que tinha ali bebidas destiladas, né? Bebidas de litro armazenadas. E aquilo ali nos olhos das crianças, porque além de tudo eu tinha outras pessoas, outras crianças que eu frequentava a casa, que a gente brincava, né? E a gente já começava a ter um olhar para essas bebidas. Vamos tomar um golinho, vamos aproveitar que não tem ninguém em casa, né? Vamos fumar um cigarro escondido, né? E a gente via eles fazendo, os adultos fazendo, né? De certa forma, naquela cultura que a gente estava inserido, era normal. Era normal. E a gente escuta relatos de crianças, né? Que viveram no sítio, com famílias, que começaram a fazer o uso de tabaco muito cedo. Né? Bebida de álcool. Era uma coisa que homem, né? É de homem, né? Natural, acontece. O homem vai se desenvolver e vai fazer uso dessas substâncias. Mas daí, logo com 11 para 12 anos, eu conheci a maconha. Comecei a fumar maconha, né? Aí já estava em Cascavel. Mas eu continuei... A primeira vez que eu fumei maconha, eu morava em Cascavel, mas eu fui fumar em Cafelândia. Com amigos que eu tinha de lá, mais velho. Amigos mais velhos que eu tinha, né? Mas daí aqui em Cascavel eu acabei conhecendo também a cola de sapateiro. Naquela época da minha infância tinha os meninos de rua. Eles cheiravam cola de sapateiro dentro do pacotinho de leite. Meu Deus. Então eu vi aquilo, né? O que acontece? Qual que é o prazer que isso traz, né? Cola de sapateiro, éter, né? Lança perfume.
que era Errorex, você falou pra mim que cheirava até Errorex numa época. diluente de Errorex. Que o Errorex, naquela época, o Errorex ele ficava duro. Então vinha um solvente, que era o diluente de Errorex. Meu Era uma Deus. substância que você misturava nele para que ele pudesse ficar mole novamente, para que ele pudesse ser utilizado. E aquela substância que era o diluente, ela também trazia essa sensação, né? Ela trazia uma loucura também, né? Quando inalada. E, então, o lança-perfume, por exemplo, era a droga utilizada no carnaval, né? E muitas pessoas faziam o consumo disso. Essa substância vinha direto da Argentina. Pessoas compravam muito, traziam para cá para vender e ganhar dinheiro no carnaval. E a molecada que iria bagunçar fazia uso dessa substância. Teve até casos aqui em Cascavel de overdose, pessoas que morreram por causa do uso abusivo. Isso tudo na adolescência ainda. Isso tudo na adolescência E daí ali. como que você chegou lá nas drogas mais pesadas, que a gente chama? Então você vê isso que eu tô falando para você, do sapateiro, da droga, da cola de sapateiro, do diluente, do lança-perfume, essas foram substâncias que eu fui conhecendo 12, 13, 14, 15 anos, tudo junto com a maconha. Com 16 anos eu estava trabalhando já. Então eu tinha uma condição de ter um dinheiro, eu tinha um salário. Naquela época as crianças trabalhavam, né? Eram estimuladas a procurar um trabalho. E eu trabalhando no banco de sangue, eu já tinha uma condição, tinha um salário, eu comecei a conhecer a cocaína. Foi quando eu conheci a cocaína. Eu sempre tive uma facilidade e sempre me inseri em grupos de amigos mais velhos do que eu. 2, 3 anos a mais do que eu. E eu tinha um grupo de amigos que faziam uso de cocaína. E ali eu comecei a observar. Eles, de certa maneira, não queriam que eu experimentasse, porque eu era o mais novo, mas eu comecei a ter algumas atitudes de querer me antecipar, de querer me envolver. Eu queria ganhar o meu espaço junto a eles, né? E aí eu conheci, experimentei, e de repente eu, que era o mais novo, comecei a ter o contato do traficante, a buscar a droga, levar a droga para eles, para quê? Para que eles pudessem me dar mais atenção e me posicionar melhor dentro daquele grupo que eu estava inserido. Uma aprovação, né? Uma que é o que a aprovação. gente mais vê, né? É o que mais acontece, né? As pessoas começam a usar por um status ali, uma A posição. necessidade de pertencimento, né, de estar inserido nesse grupo social. Tem as questões psicológicas, familiares, tem todo um histórico, né? Sim. Se a gente for parar para avaliar, estudar, tem muitas coisas em relação a isso, né? Sim. E o que fez você... Quando você percebeu que você estava nesse mundo, e o que te fazia ficar nesse mundo? Eu tenho essa curiosidade, porque eu cresci sabendo que droga não era bom. Você deveria saber que droga não era bom também. Sabia ou não sabia? É que quando a gente fala assim, droga não é bom, a gente sabe... Eu sabia que fazia mal. Quando você é jovem, o que é? Você não pensa nas consequências. Você não pensa lá no futuro. Você quer saber do agora, né? E esse é o maior problema, né? Porque daí você experimenta a droga e a droga ela te traz uma sensação, né? Que não é ruim, né? A bebida te traz, né, uma tontura, né? Mas ela te deixa também com uma facilidade para se comunicar, para se socializar. Você faz coisas que você não faria em sã consciência, né? A maconha traz aquela paz, a tranquilidade. Tem gente que fala que está querendo fugir da rotina, né? Fugir daquilo que te cobra, da pressão do dia a dia, né? A cocaína te deixa centrado, acelerado, né? Mas quando você vê, todas essas sensações acabam que vão te aprisionando, te escravizando. Mas você cria, no meu caso, eu criei um personagem do Rafael que, de certa forma, até um tempo eu era aceito e era enaltecido. As pessoas gostavam daquilo, daquela pessoa, daquela persona que eu tinha criado. Né? Eu comecei a ser conhecido. Né? Eu tinha um apelido que tem até hoje, que é o Fat, né? O Fat Boy, né? Me apelidaram de Fat por causa do grupo que tinha Fat Family. Teve um amigo meu que falou assim, o cantor do Fat Family, né? E aí ficou o Fat, né? Então as pessoas me conheciam pelo meu apelido, né? Pelas atitudes que eu tinha, né? Pela forma como eu agia. Eu era uma pessoa muito amiga, né? Protegia os meus amigos, né? Sempre que alguém precisava de algo eu estava ali disponível. Eu conseguia sempre ter as substâncias junto comigo, né?
tinha o baseado, né? Tinha o dinheiro para tomar a bebida de álcool, para ir nas festas, né? Estava envolvido em grandes eventos, né? Com pessoas de várias classes sociais. Então, de certa forma, eu criei um personagem, né? E aquilo ali eu me sentia bem quando eu estava, né? De certa forma, com aquelas pessoas, né? E naqueles ambientes que eram os lugares que eu frequentava. O que te gerou de consequências negativas, né? Entrar nesse meio das drogas? O que você começou a perceber que estava te levando a que lugar? Bom, teve um momento que eu parei para avaliar a minha vida, né? Eu vi que eu estava perdendo todo o controle de tudo, né? Eu estava com muitas dívidas, dívidas com tráfico, estava com dívidas no banco, dívida com a agiota, dívidas que... Só com coisa boa, né? Dívidas que chegavam aí a 140, 150 mil reais, né? As pessoas que eu convivia já também não queriam mais estar perto de mim, muitas pessoas começaram a se afastar, porque eu comecei a fazer de tudo para sustentar o meu vício, né? Então eu comecei a fazer coisas que já não eram mais toleradas, né? Eu comecei a passar a perna nas pessoas. Sim. Eu já não tinha mais valores e princípios, né? O que eu queria naquele momento era sustentar o meu vício, né? Sustentar aquela vida que eu tinha criado, né? Mas teve meses que eu ganhava 20, 25 mil reais fazendo eventos e festas, mas chegava no final do mês e eu não tinha dinheiro para pagar a conta do celular, né? Porque eu ficava de terça a domingo na rua, sem tomar banho, virado, dormindo em lugares inapropriados, dormia em motel, em festas, em bagunça, né? Dormia em casa de pessoas que eu não conhecia. Às vezes eu perdia alguma coisa, perdia a roupa, perdia relógio, perdia celular, né? Acordava num lugar que eu nem sabia como eu tinha chegado naquele lugar, né? Eu passei por algumas situações bem complicadas, né? Então eu parei e falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde eu vou chegar? Né? Chega um dia que tem um pensamento que as pessoas falam, se você não mudar até os 30, você não vai mudar mais. E eu pensava, meu Deus, eu preciso mudar. E deu um estalo na minha cabeça, falando, poxa, eu não pensava muito em ter família, em ter filho, mas um dia eu parei e pensei, eu não vou conseguir ter isso mesmo por conta das atitudes e da vida que eu estou levando. E aí eu comecei a refletir um pouco, mas sozinho eu não conseguia mudar, não. Sim, isso porque você foi um tempo de, vamos pegar ali dos 10 anos aos 29, né? Nesse meio, né? Então pensa, gente, 19 anos usando droga. O quanto isso gera malefícios, né? Sim. Pro corpo, pro seu organismo, pra mente. Por isso que eu falo que o Rafael é um milagre, porque se parar pra pensar, 19 anos usando todo tipo de droga, porque você usou tudo que podia existir, você conheceu, né? Sim. E não tá, gente, não tem sequelas, acho que só a memória um pouquinho ruim. Só a memória um pouquinho ruim. E é válido a gente falar, nesse meio, que você falou das sensações positivas que a droga traz, mas a gente precisa falar do negativo, né? Porque a dependência, ela faz o que fez com você. Você se tornou uma pessoa ruim, que só pensava em alimentar o seu vício, uma pessoa que ninguém mais queria ter perto, que estava devendo por 3 coisas que não é para dever, né? Que é banco, agiota e traficante. E aí a pessoa começa a ir pro fundo do poço, né? E sua família, quando percebeu isso? A minha família, eu tinha uma facilidade muito grande de mentira, de contar histórias, né? Eles percebiam que tinha algo errado. Que tinha algo errado, mas eles não conseguiam enxergar também, né? Eles são pessoas simples e humildes e acabavam que acreditavam, mas não acreditavam nas mentiras que eu contava. Sim. Né? Porque eu contava que eu estava fazendo algo, que eu ia ter um recurso, mas estava sempre pedindo dinheiro emprestado para meu pai, para minha mãe, sempre tinha alguma conta para pagar, alguma coisa, e nunca dava conta da situação, né? E eles desconfiavam, mas eles foram saber mesmo o dia que
eu contei para eles. Hum. Que eu cheguei e falei para eles, né? Que era quando você já estava mudando. Buscando me libertar, Uhum. né? Porque no finalmente ali da carreira, né? Eu não conseguia mais me dedicar a trabalho nenhum. Não conseguia, né? Não conseguia criar um vínculo de trabalho, não conseguia estudar, né? O meu relacionamento com a família estava muito arrebentado. Os hobbies que eu tinha, jogar basquete, ir em academia, de lutas, eu abandonei, deixei de lado, né? Então, assim, eu estava me dedicando exclusivamente ao meu vício, ao uso da substância, né? E sem contar os sintomas físicos também. Eu estava eu nunca fui buscar o médico para fazer exames, mas eu tinha sintomas, por exemplo, se eu fizesse o uso de álcool ou de alguma substância, eu vomitava, e eu vomitava o abile, que é o vômito do abile que chama, é um vômito verde, esverdeado. Eu passava mal, eu não conseguia ficar ingerindo bebida. Eu acredito que se eu tivesse feito alguns exames médicos naquele tempo, eu teria diagnosticado alguma doença. Né? Mas igual você disse, Deus estava guardando de certa forma, certeza. Deus estava protegendo, né? Tinha um propósito naquilo. E aí você, com 29 para 30 anos, você tem a oportunidade de ir para um culto. Te convidaram para ir para o culto na igreja. E você mesmo odiando isso, né? Você fala. Você foi. O que fez você ir, assim? Tava no fundo do poço. Eu tava no fundo do poço. Né? Tava arrebentado na minha vida. Eu já tinha passado muitas decepções e com pessoas, me frustrei com parcerias de trabalho que eu tinha, que eram pessoas que eu considerava, né, irmãos. Eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito e vestia a camisa das pessoas, né, que eu estava andando junto, né, e com frustrações. Eu cheguei num momento, eu estava lá de Cascavel. Bom, teve um tempo que eu saí de Cascavel, fugi com todas as dívidas. Eu fui morar em Umuarama, morei lá em Umuarama com um amigo meu. De lá não deu muito certo também. Eu acabei voltando para Cafelândia, daí fui passar um tempo com meu avô e com a minha avó, porque aqui, como eu tinha as dívidas e eu estava no processo de pagar essas dívidas, né, não tinha como ficar aqui. Então, fiquei em Cafelândia há um tempo. Lá em Cafelândia eu estava tocando uma casa noturna que tinha lá. Fazia festa. Esse negócio de fazer festa, às vezes você ganha um dinheiro bom e às vezes você perde um dinheiro bom. Né? E ficava nessa de ganha e perde, ganha e perde. Não conseguia pagar as minhas contas, não conseguia ter uma satisfação profissional, né? E sempre com esse problema dos vícios, né? Com essa questão de saúde, vomitando uma bile, passando mal. Eu não aguentava mais essa vida, estava muito frustrado e eu queria algo diferente. E eu ansiava, né, por preencher algo que tinha dentro de mim que eu não sabia o que era. Né? E um dia eu havia brigado até mesmo com o meu avô, com a minha avó, com o meu avô, que faleceu recém, que foi um grande amigo meu. Né? A gente brigou uma briga familiar boba. Né? Ele queria que eu ficasse mais próximo dele e eu queria voar. Né? Enfim, acabei que eu vim num final de semana para Cascavel, larguei tudo que eu estava fazendo lá, vim para Cascavel. Fiz o uso de cocaína e de álcool de sexta até domingo. De manhã, no domingo de manhã eu fui para casa da minha mãe, tomei um banho em Cascavel já. E aí tomei um banho e dormi. 2 horas da tarde eu acordei com uma pessoa me ligando, insistindo em me ligar. Era um amigo meu de uso de droga, me ligando, que foi num retiro, numa revisão de vidas da igreja Sara Nossa Terra, e que ele ia dar um testemunho. Ele ia dar um testemunho da vida, da transformação que Deus fez. Deus falou comigo, ele disse. Deus falou comigo. Quando ele falou isso, eu falei, cara, aonde você está? Vou te buscar. Você está usando que droga? O que você está usando? Você está muito louco. Não, vou dar um testemunho na igreja evangélica. Eu falei, cara, você nem CPF você tem, meu irmão. Vai mentir para crente agora? Eu falei, toma vergonha na cara. Né? E essa conversa, ele falou, não, gordo, você tem que vir, cara, eu vou dar um testemunho, cara, Deus falou comigo. Eu falei, meu Deus, o cara tá muito doido. Eu falei, não, eu vou, a igreja tal. Eu falei, não, sei onde é, eu vou passar a te buscar. Eu falei, não precisa, se eu quiser eu vou. Aí fiquei à tarde em casa, tomei banho, eu tava muito desanimado, né? Não aguentava mais a situação que eu tava vivendo.
E eu peguei, tomei banho e fui pra igreja. Fui pra igreja, a igreja fica ali perto da rua Rio Grande do Sul, né? Entrando na porta da igreja ali, me deu uma ira. Eu falei, eu não vou entrar nessa igreja não, esses pastores vão vir pedir dinheiro, eu vou meter a mão na cara desses vagabundos, né? Pensei bem assim, falei, eu não vou entrar, e virei as costas e subi. E na esquina ali da rua Rio Grande do Sul, tem ali o cruzamento ali, com a Praça São Jofre, né? E o sinal ficou vermelho, e na hora que o sinal ficou vermelho, foi tipo um filme, assim. Buf, ficou vermelho e uma voz falou do além comigo. Falou no meu entendimento, olha, até agora você tentou, do teu jeito, na força do teu braço, eu tenho te chamado, porque Deus falava comigo, muitas noites que eu estava alterado, tentando dormir, rolando no meu travesseiro, ele falava, vem pra minha presença, e eu falava, olha, eu não vou ser hipócrita, eu não vou mudar, eu vou continuar assim. Eu falava com Deus. E aí naquele dia, naquele sinaleiro, ele falou, olha, tô te dando a oportunidade, se você quer mudar da tua vida, vem pra minha presença. E aí abriu o sinal, tipo, decide, o que você vai fazer? E aí eu voltei, e entrei na igreja. Ali na igreja eu fui acolhido por muitas pessoas que já me conheciam e eu conheci, tive histórias com essas pessoas. Pessoas que me encontravam e falavam, tô orando pela tua vida. Vem no culto. Cara, gostamos tanto de você. E encontrei essas pessoas ali. E naquele culto, naquele dia, eu ouvi a palavra de Deus. Parecia realmente que queriam fazer uma lavagem cerebral na minha vida, né? Mas no final do culto eu ouvi um apelo. Eu entreguei a minha vida para Jesus e aquele dia minha vida mudou. Naquele dia eu tive um despertar no Senhor. Explica, porque você falou da lavagem cerebral. É porque a palavra parecia que as pessoas sabiam da vida dele e ele estava ouvindo aquilo e alguém falava. Ele conta que ele pensava, alguém falou da minha vida para bispo ali. É isso. Não, o povo vai falar aí, faz lavagem cerebral. Não, eu cheguei no culto e daí começou a tocar aqueles louvores maravilhosos, né? E aquelas músicas já começaram a falar direto no meu interior, sim, falando com a minha alma. E eu chorava, e eu urrava de tal forma. Sabe quando sai a lágrima com ranho? E chorava alto, né? E daí tinha um magrão que vinha atrás de mim e ele batia assim nas minhas costas e ele falava, misericórdia, Senhor, misericórdia, Deus. E eu falei, Deus, né? E aí, beleza, fiquei ali, as pessoas meio que saíram de perto. E aí começou as pregações e as palavras vinham de encontro com aquilo que eu estava vivendo. E eu falei, esse cara falou minha vida para esse povo. Esse povo tá querendo fazer uma lavagem cerebral em mim. Porque todo mundo escuta isso, sim, né? Sim. É uma coisa que falam, né? E, enfim, no final do culto, eles fazem um apelo na igreja. E as pessoas meio que começaram a me empurrar pra mim ir lá pra frente. E eu fui, mas eu fiquei no corredor. Eu falei, qualquer coisa, eu ver que o negócio vai azedar aqui, eu vazo, eu pulo aqui, ninguém me pega. Né? E aí, uma bispa, uma senhora, né? A Bispa Vera, desse tamanhozinho ela, né? É a mãe da Bispa Ana Lúcia que estava aqui com a gente. Isso, uma mulher abençoada. Ela começou a ministrar no altar, né? Pregando e orando e tal, e ela começou a orar em línguas e de repente ela parou e na minha direção, assim, não olhando muito para mim, mas ela olhou na direção que eu tava e falou, olha, e o Espírito Santo tá me revelando que teve uma pessoa que ao entrar na igreja, teve uma batalha muito grande ali fora, e ela decidiu de entrar, e aqui dentro da igreja ela tá numa guerra com ela, que ela acha que a gente estudou a vida dela, né? Ela acha que a gente estudou, ela se acha tão importante que a gente estudou a vida dela para que a gente pudesse ganhá-la para Jesus. Mas Deus manda te falar que não é para as pessoas que você é importante, é para mim, é para Deus. E Deus falou que vai transformar a tua vida se você aceitar Ele como Senhor e Salvador. E eu sabia exatamente o que ela estava falando comigo. E naquele momento eu tirei as pessoas que estavam da minha frente e falei, olha, pode botar a mão na minha cabeça, é comigo que a senhora está falando. E ela botou a mão na minha cabeça e foi a oração mais linda que eu ouvi na minha vida, que conectou a minha vida, a minha alma com o Senhor. E daquele dia até então, meu amor, a minha vida foi transformada. A minha vida foi mudada. Ela não foi... Claro que... Né, o que eu falo? Eu falo assim, olha, eu acho que o Senhor tirou os vícios da minha vida da noite pro dia. Porque não era o principal era tratar o meu caráter. Esse ele vem tratando, desde aquele dia até hoje. E como é que foi esse processo de restauração, né? Porque você acabou de falar, é um processo, né?
Hoje você trabalha com pessoas com dependência química, né? E a gente vê que não é assim do dia para a noite. Você foi um caso à parte, né? Eu acho que teve uma determinação sua, mas teve também um trabalho de Deus muito profundo na sua vida em relação às drogas, né? Mas Sim. o processo de restauração, como que foi isso, né? Porque daí Deus veio e restaurou a sua vida por completo, né? Você teve uma restauração em questão dos vícios, uma restauração emocional. Você mesmo falou, eu não tinha sonhos, eu não pensava em ter filhos. Deus restaurou a sua questão de trabalho profissional também, né? Você trabalha... Hoje, o seu trabalho, ele vem justamente pela experiência que você teve de vida, né? E, além de tudo, um ministerial, que hoje a gente lida com jovens, né, diretamente. Então, como que foi e como é esse processo na sua vida? Então, nesse dia que eu aceitei Jesus, foi algo muito impactante que aconteceu comigo, porque a gente escutava muito falar em renascer, né? O novo homem, né? Lá em 2 Coríntios 5:17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E eu deixava, o meu carro não ficava no prédio onde eu morava, ele ficava 2 quadras para frente. E eu moro bem no miolo, ali onde é a BL, todo aquele movimento. Morava, ali, né? Morava, isso, ali junto com a minha mãe, o meu pai. Então eu morava naquele ambiente e eu deixava o carro longe e eu tinha medo à noite de andar sozinho na rua. Olha só, gente. Eu tinha medo, eu ficava pensando, as pessoas me ligavam para mim sair, para mim fazer as coisas e eu não queria, né? Comecei a acordar cedo, no sábado, no domingo, que geralmente eu estava na rua. Mas eu nunca esqueço um domingo que eu acordei e era 6:30, 7 horas da manhã, minha mãe estava passando um café e eu senti aquele cheirinho gostoso do café e eu olhei para fora assim na janela e vi aquele céu lindo, com o sol iluminando. E eu observei aquele momento, falei, nossa, que gostoso estar aqui, vendo um pãozinho com manteiga, o cheirinho do café, a minha mãe ali organizando as coisas, né? E eu tava com uma Bíblia do lado porque eu ia pro Instituto de Vencedores na igreja, né? O estudo bíblico no final de semana. Então no domingo de manhã eu tava indo fazer isso, né? E eu falei, meu Deus, eu não lembro de ter vivido um momento daquele, porque geralmente eu tava na rua, usando droga. Não via os momentos, não né? via esses momentos, né? Então eu me firmei muito, né, na presença de Deus, em buscar a palavra de Deus, mas eu tive pessoas muito boas, Sim, que estiveram do meu lado, né, que nos meus momentos de crise eu tinha a quem recorrer. Falava, nossa, hoje eu estou passando um dia difícil. Então eu abria a minha boca também e compartilhava isso. E as pessoas tinham uma palavra de Deus, né? A liderança vinha e trazia uma mensagem da Bíblia, a gente lia a Bíblia, a gente tocava um violão, né? E eu passei os momentos de dificuldade dentro da igreja, porque daí eu também não tinha grana. Saía dos cultos e as pessoas falavam, vamos comer um cachorro quente? Vamos fazer não sei o quê? Eu falava, gente, eu não posso porque eu tô sem grana, eu tô pagando dívida e tal. Ah, não, eu vou te pagar um lanche, vamos lá em casa, vamos comer um risoto. Então sempre daí, nessa interação com o pessoal da igreja, né? Sempre me acolhiam de alguma forma. Aí eu ia contando o meu testemunho, me aprofundando, buscando da palavra de Deus, interagindo com as pessoas. O que aconteceu? Dentro daquele testemunho que eu carregava, muitas famílias começaram a olhar para isso, sim. né? E pedir oração. Você não pode conversar com meu filho, orar por ele? Ele passa por uma situação parecida com a tua, né? E começou a aparecer pessoas né, dentro dessa área. E aí foi muito legal. De repente eu já estava conhecendo pessoas de outras igrejas, começamos a montar movimentos, né? Sim. Jovens loucos por Jesus, todos contra as drogas. Revista Dot Blessed. Revista Dot Blessed, a Rádio Sara, Uhum. né? Rádio Sara Online. Acho que foi a primeira rádio online que teve em Cascavel. Sim, Se não me engano, foi ela, possível. né? Pregando na rádio e levando a revista Dot Blessed, fazendo os eventos, né? E foi criando essa liderança, né? E cada vez se aprofundando mais, buscando e entendendo que Deus tinha uma missão através de tudo aquilo que eu passei na minha vida. E hoje eu estou, né, nesse cargo de diretor de política sobre drogas, já venho trabalhando já há um bom tempo, né, criando propostas junto ao município, resgatando muitas vidas, muitas famílias que a gente pode acolher Sim. e auxiliar. A gente não consegue resolver todos os problemas, né? E a gente também está na igreja com os jovens, passando, né, um pouco do nosso testemunho, da nossa experiência, para que eles possam entender.
multiplicar a informação e não entrar, né, nessa cilada que eu Sim. entrei, né? E poder somar junto com você, né, meu amor? É importante dizer, você falou que não tinha sonhos mais de casar e ter filhos. Eu pergunto pra ele, falo, você pensava que você ia ter 2 meninas, né? E Deus te deu 2 meninas. Né? 3, né? É verdade. Você também é uma menina, né? Ainda, muito jovem, né? Deus foi muito bom comigo, né? Então, conheci a Giovana dentro da igreja, né? Casamos, igual você falou agora, nós temos a Beatriz, a Betina. 7 gatos. 7 gatos, né? Deus é muito bom. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida, pela família que Ele me deu, né? E pelo propósito, né? Sim. O que seria da gente? Não se faz gente sentido. não sem faz propósito. sentido, né? Não ter um propósito, né? Ter algo para você se dedicar e lutar. E eu tô com vários sonhos ainda e projetos da Ele minha... é muito sonhador, viu? E Tem o ano que vem, segurar. o ano que vem vai ficar pequeno. O ano que vem Deus está no controle de Amém. todas as Em nome coisas. de Jesus, amém. O testemunho do Rafael é muito grande, gente. Ia ter que ficar aqui, sei lá, 2 horas só pro testemunho dele. A gente diminuiu drasticamente esse testemunho, mas está na nossa nova revista também, né? A nova revista tem o testemunho do Rafa lá também diminuído, né? Mas é importante pra gente saber que tudo tem jeito, gente. Tudo tem jeito. Esse menino aqui, ó, esse menino teve jeito, você tem jeito, sua família tem jeito, né? E hoje ele auxilia pessoas também nessa situação. E que bom, né? Que bom que ele teve jeito, porque olha aí, agora estamos aqui. Eu não estaria aqui se não fosse ele também, porque isso aqui é um projeto que vem do coração dele com Deus, né? Muito obrigada, meu querido, meu amado marido, pela sua presença. Eu que agradeço. Que bom, né? Que bom. Que tá dando tudo certo. Você está fazendo um ótimo trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Tá? E vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Deus tem coisas muito maiores do que aquilo que a gente sonha e almeja. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo e um abraço para todos. Um beijo, um abraço. Tá na hora de buscar as crianças. Bora. Não deu horário de buscar as crianças. Eu quero agradecer você que nos acompanhou nesse super podcast, gente. Que podcast maravilhoso. A Bispa arrasou, meu marido arrasou. E aí você pode passar esse podcast para pessoas aí que você acha que faz sentido, pessoas que estão passando por um momento difícil, que querem recomeçar. Você que quer recomeçar, tá dado o recado, recomece em Cristo Jesus. É Ele que vai te dar a direção. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Se não tivesse vocês, a gente não ia fazer nada. Vocês também são o propósito disso tudo. Um beijo, um abraço, que Deus abençoe e nos vemos na próxima semana.